existe papo de branco e papo de preto, porque todos os papos são racializados. Três conceitos são bastante importantes para a gente entender aquilo que a gente faz enquanto mídia negra, né? A gente trabalha e ataca 3 pontos. Primeiro é o preconceito, discriminação racial e o racismo, que são coisas diferentes. O preconceito é essa pré-concepção mesmo, essa pré-ideia criada com relação à comunidade negra, esses estereótipos. E isso a gente ataca também, então trabalha desde que uma reportagem que a gente fez faz um tempo, que era os problemas do estigma do estereótipo de malandro para a comunidade negra. A gente também ataca essa questão da própria discriminação racial, e a discriminação racial, seja ela física, simbólica ou espacial. Então, simbólica, seja ela numa uma palavra que você use, uma ofensa, uma discriminação física, que pode ser uma agressão, até a espacial, que foi a própria escolha, estratégia política que o movimento negro criou de criação de uma política de cotas no Brasil, por entender que as universidades públicas, principalmente elas, eram espaços quase que restritos a uma elite branca, né? E entendendo de que a universidade pública era o último espaço público utilizado pela elite branca. A elite branca não se utiliza de nenhum outro bem público. Não se utiliza do transporte público, da saúde pública, mas a universidade pública ela se utiliza. Então, é uma estratégia muito bem utilizada pelo movimento negro, e a gente faz também esse tipo de cobertura. Mas a gente faz a cobertura sobre o racismo, e aí eu acho que tá a grande questão, e eu acho que é o grande caminho que o movimento negro tem tomado e a imprensa negra. O racismo é um problema estrutural da sociedade. Então, se o racismo é um problema estrutural da sociedade, não existe papo de branco e papo de preto, porque todos os papos são racializados. Para um portal como o nosso, também é importante para a mídia negra tem que fazer uma cobertura também de uma política nacional, tem que fazer uma cobertura de uma política internacional. E quando eu falo política internacional, não estou falando só do continente africano. A mídia negra tem que cobrir, por exemplo, a Europa, tem que cobrir os Estados Unidos, porque tem que fazer essa cobertura a partir de uma perspectiva que vai entender a questão racial como estruturante. A história brasileira, a economia brasileira, ela foi construída a partir dessas relações raciais. Quem não discute racismo, por exemplo, no campo da economia, não entende nada de economia no Brasil. Então não tem como você fazer uma discussão sobre reforma trabalhista, reforma da Previdência, sem o entendimento de que a questão racial está no centro disso. Quem não entende raça, quem não discute gênero, quem não discute esses assuntos na comunicação ou em qualquer outra esfera, não entende nada sobre esse assunto. Você não entende que a mulher negra que vai sair da sua casa mais cedo para ir trabalhar em uma casa de uma família branca, e é ela quem vai pagar o transporte. Por que disso? É racismo? Não se fala isso. Então é isso, esses marcadores, eles não são identitários, eles são estruturais. Eles também são identitários, mas não só. Para se conseguir ruir com a democracia racial, para além de denunciar o preconceito e a discriminação, o racismo ele é uma marca que é fundamental para se entender o Estado brasileiro, a sociedade brasileira, a história brasileira, entender como estamos aqui hoje. A população negra, ela responde até hoje ao sistema de dominação ao qual ela foi submetida. A população negra que sempre foi maioria. Então, 13 de maio de 1888, quando você tem a abolição da escravatura, e você tinha na herança, na memória da elite branca, uma revolução haitiana em que todos os escravos mataram os seus senhores, você tem um medo muito grande do que essa população negra vai fazer. Então, não à toa, você traz uma série de imigrantes brancos europeus para você tentar embranquecer o país. E a dominação no Brasil, ela se funciona por uma outra maneira, ela não é pela segregação, ela é pela assimilação. Então, o branco tentou incorporar o negro a partir da construção também de um imaginário, de uma ideia nacional, e também a partir desse mito de democracia racial, né? Então, de você jogar panos quentes em cima dessa questão. Então, essa é uma questão que você não pode falar. É um tabu, é uma dificuldade muito grande de você, por exemplo, mostrar que determinadas coisas no Brasil acontecem por um determinante racial. O brasileiro naturalizou isso, a gente naturalizou isso por conta do mito da democracia racial, né? Então fica muito complicado você avançar nesse debate na medida em que essas palavras são tabus e elas não são colocadas.